O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concedeu uma entrevista coletiva sobre a formação das comissões da Casa. Lira afirmou que as eleições para cada comissão serão realizadas amanhã e todas voltarão a funcionar. Arthur Lira afirmou ainda que a Câmara já decidiu a admissibilidade da PEC emergencial e deve votá-la amanhã em 2 turnos. Questionado sobre a atuação de ministros do STF, como a decisão do ministro Fachin, Lira afirmou que as matérias penais que causam polêmica precisam ser debatidas e aprimoradas e acrescentou: e o lugar de aprimorar as leis é no Congresso Nacional. Assim está. Nós passamos o dia hoje resolvendo a questão das comissões. Vamos para uma reunião agora estabelecer as escolhas dos partidos para as comissões temáticas da Casa. A partir de amanhã, eleições para as comissões, para um funcionamento mesmo que remoto, por enquanto. A eleição também será virtual, organizada no dia de amanhã, para que todos os partidos tenham as suas comissões temáticas resolvidas e matérias como algumas reformas e temas importantes possam andar no ritmo normal da Casa a partir da escolha de amanhã. No dia de hoje nós tivemos discussão já da PEC emergencial no plenário, de uma maneira ampla. Voltaremos depois da reunião de líderes para o plenário para continuar a discussão. Discutimos a admissibilidade da PEC hoje, como foi por maioria decidido na semana passada, e amanhã a votação nos 2 turnos. Penso que está tudo com relação ao mérito do que vai ser votado organizado. O relator deve manter a ideia base do Senado Federal, né, com poucas ou nenhuma alteração proposta pelo relator. E lógico, nós vamos para o plenário numa discussão mais ampla, democrática, partidária, de quem concorda, de quem não concorda, de temas que serão discutidos, e como sempre a maioria dos deputados se colocará no plenário com relação ao mérito. Todos sabem que a matéria em questão é PEC, e como PEC precisa de um quórum especial de 308 votos para ser aprovado ou mantido o seu texto original. Penso que essa era uma informação importante para dar. Ela já vinha sendo veiculada na imprensa. Lógico que esses dias todos foram de muitas articulações, muitas conversas, mas ao final ponderou o que nós precisamos manter na Casa, que é a previsibilidade das ações, um assunto que nós já vínhamos conversando com todos os deputados no período antes da eleição da mesa e pós-eleição das mesas, que era o Senado cumprir com a votação do calendário da PEC emergencial, Pacto Federativo e fundos, e a Câmara remeter para discussão a reforma administrativa, que seguirá um ritmo normal, que eu espero que 2, 3 meses a gente já esteja com isso resolvido também com votação aqui na Casa. Rapidinho aí algumas perguntas para que a gente possa ir para a reunião de líderes, gente. Eu perdi o começo, presidente, perdão. A questão das comissões já foi resolvida, então? Foi resolvida e nós vamos agora só sacramentar lá embaixo com a escolha oficial dos líderes. Presidente, qual foi a reunião com o Bolsonaro? O senhor foi junto com o relator para poder comunicá-lo, imagino, de que o texto seria mantido como aprovado no Senado? Não foi para comunicá-lo, foi para conversar e passar para o presidente, o que é normal, uma reunião da base de apoio ao seu governo, que foi discutido, como vinha sendo nos últimos dias, e foi tido hoje uma reunião na residência oficial para debater o tema, né? Situações que merecem discussão, situações que podem merecer ou não destaques ou emendas, mas a maioria esmagadora dos partidos da base decidiu que o melhor será, por todo o momento que o Brasil vive, perspectivas e previsões de votação na Casa têm que ser claras, e o auxílio é importante para todos. E nós temos que agilizar todos esses temas que são não condicionantes, mas pressupostos normais para que o governo tenha e o país tenha previsibilidade para a votação de assuntos que são urgentes também, como auxílio emergencial. Mas, presidente, como é que ele recebeu essa notícia de que o texto seria... Muito bem, muito bem. Tranquilo e sereno, porque sabe que a PEC tem e teve origem no Legislativo, ela é de autoria de um senador, foi votada no Senado, será votada na Câmara e promulgada pelo Congresso. Então,
é uma decisão democrática, de maioria qualificada do Congresso Nacional. O presidente chegou a sinalizar quando deve enviar a lista provisória, com o desenho do auxílio? Não, isso aí nós não deixamos nem descemos a esse ponto, mas toda a previsão feita pela economia é de pagamento da primeira parcela já agora em março. Quanto mais rápido a gente puder aprovar a PEC emergencial, mais rápido a gente terá essas definições. Existe a preocupação de que algum destaque da segurança pública ou de algum outro segmento seja aprovado? Qualquer destaque ele é democraticamente possível, não é? Vai caber justamente a essa maioria formada conduzir para que o texto seja mantido, até em respeito aos acordos de procedimentos que foram feitos com o Senado Federal. Então, é normal que a oposição pense de um jeito, base pense de outro, mas o que todos estão pensando, no final das contas, é que o texto seja votado e que o auxílio seja clarificado como possibilidade real já de acontecer agora em março, é o nosso objetivo. Hoje oficializa comissões e aí vai ser instalada na quinta? Não, se tivéssemos tempo já começaríamos hoje, mas a partir de amanhã, nos horários que não forem conflitantes com a ordem do dia, a SGM deverá fazer o chamamento para que os partidos no sistema de rotação de 10 em 10 possam fazer as eleições das comissões. Tá bom, gente? É possível a lei do gás ainda essa semana? Vai depender da votação da PEC amanhã. Se nós votarmos os 2 turnos amanhã, a lei do gás ela entra na quinta-feira. Presidente, o senhor quer comentar a decisão do ministro Fachin sobre Lula? Não, aí a decisão dele já foi comentada e colocada, discutida amplamente no Brasil e vai ser discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Sobre suspeição de Moro também? Também, da segunda turma deve estar discutindo hoje lá, cabe a segunda turma. Acabou de decidir manter a análise da suspeição. Então vai manter a análise da suspeição. O gatilho e comentar no Twitter. Lhe provocou, Marcelo? Não, absolutamente. É normal e democrático para qualquer um poder comentar no Twitter o que acha, o que pensa. O senhor acha que esse tipo de episódio fomenta o debate ou acelera o debate sobre prisão após condenação em segunda instância e vários outros temas relacionados? Todos os temas que são polêmicos no Brasil com relação à matéria penal, eles têm que ser discutidos, aprimorados, aperfeiçoados. E o lugar de aprimorar as leis é no Congresso Nacional. Muito obrigado, gente. Um abraço. A palavra o deputado Carlos Jordi, da tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, eu jamais poderia deixar de me manifestar diante dessa decisão que gera o episódio mais lamentável da justiça brasileira, praticado por quem deveria ser o guardião da nossa Constituição, praticado por aqueles que deveriam fazer com que a justiça fosse realmente efetivada em nosso país. Soltaram, há algum tempo, um criminoso, e esse criminoso estava inelegível, estava impedido de concorrer por decisões corretas de que aqueles condenados em segunda instância não poderiam estar concorrendo a uma eleição. E agora, um militante do PT, frise-se, militante petista, porque ninguém esqueceu do seu vídeo em 2010 pedindo voto para Dilma, falando que era para se dar continuidade ao projeto de Lula e logo depois foi indicado como ministro do STF. Esse cidadão que impediu que as polícias pudessem fazer operações nas comunidades, nas favelas durante a pandemia, agora comete esse crime contra o Estado democrático de direito, esse crime contra a justiça, fazendo com que a impunidade possa estar sendo o novo normativo da República Federativa do Brasil. É lamentável o que foi feito pelo senhor Fachin. E aí você vê uma porção de gente falando aí que o Lula é inocente, você vê o PT comemorando como se o Lula tivesse sido inocentado. Nada disso. O Lula não foi inocentado. O Lula cometeu diversos crimes, só que o senhor Fachin, numa questão de ativismo judicial, fazendo o seu contorcionismo jurídico, disse que Curitiba, a 13ª Vara Federal, não tinha competência para julgá-lo. E aí fez com que todas as suas condenações fossem anuladas, mas todos os seus crimes permanecem.
Ou seja, tem focinho de porco, tem pata de porco, tem orelha de porco, cabeça de porco, só que aí estão dizendo que a 10ª Vara Federal não pode dizer que o sujeito é um porco criminoso corrupto. E se a Suprema Corte, os 11 ministros que lá estão, tiverem um mínimo, um pingo de vergonha na cara e quererem mostrar um pouco de credibilidade, vão dar provimento ao recurso da PGR e vão anular essa sentença criminosa do senhor Fachin. Porque, senão, do contrário, será a demonstração de que a nossa justiça está destruída no Brasil. Obrigado.